Então, apresentando aqui para vocês, olha que céu lindo, Roma nos dá de presente hoje. Estamos diante de um dos monumentos, quer dizer, o monumento mais completo e conservado de Roma e talvez do mundo. Estamos diante do Panteão, agradecendo por... Olha que céu, gente, que coisa maravilhosa, o contraste que dá o monumento que foi edificado 3 vezes, mas a origem dele mesmo é no 27 antes de Cristo, quando o Marco Agripa, que nós temos ali, nós sabemos porque nós temos ali no frontão, que exatamente foi o que construiu este monumento. Ele era amigo, ele era genro e colaborador do imperador Augusto. O imperador Augusto foi o primeiro imperador da história romana. E imagine que ali está escrito, nós sabemos sempre por essas escrituras que ele foi cônsul pela 3ª vez, exatamente neste ano que começou a inaugurar o Pânteon. Não vou poder entrar, tem uma fila, olha, mostro para vocês os turistas, né, mesmo com reservas, porque daqui a pouco vai ter missa, né, nós estamos aqui 4 horas da tarde, quase 4h30, e eles fazem o rosário, vou explicar por quê, né, porque Panteão, na tradução grega, é um templo de todos os deuses, né? Ele foi um templo pagão, onde todas as divindades aqui estariam presentes para fazer cultos pagãos no seu interior. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, não vamos entrar, mas dá para eu visualizar mais de pertinho. Essas colunas, olha que maravilha, são monolíticas. Essas colunas são estilo Coríntios, monolíticas porque um bloco só de mármore. Nós temos aqui ainda bem preservadas, são 14 colunas dessas em mármore e granito de ação do Egito e o bloco inteiro. Por que eu repito dizendo o bloco inteiro? Porque quando os romanos traziam os mármores, nessas colunas para fazer aqui em Roma, os monumentos, eles montavam em Roma, e essa não. Imagina o trabalho dos arqueólogos que tiveram para trazer tudo inteiro, através de navios, né, os escravos também trazendo. Estão dando para ouvir bem? Muito bem, Kika, tá ótima a sua explicação. Ok, obrigada. E, infelizmente, o Marco Vespasiano teve um incêndio, e esse incêndio foi cerca de 64 depois de Cristo, e o Panteão foi todo destruído. Olha, lá dentro, eu mostro para vocês um pedacinho, né, que se vê, que pena que não podemos entrar. Tem os turistas, mas para fazer o vídeo, infelizmente, não dá. Mas eu vou mostrar daqui a pouco, tem fotos ali, fotografias que dá para ver direitinho. Teve um incêndio, porque era comum, né, em Roma, depois, já no ano 80, ele foi edificado pela 2ª vez pelo imperador Vespasiano. E o imperador Vespasiano também caiu um raio em cima do Pânteão e incendiou outra vez, e ele ficou praticamente por 30 anos abandonado. Olha só, eu quero que vocês vejam, aqui nós chamamos frontão, essa parte superior, que ainda se vê, olha, se vê ainda um pouco do bronze lá em cima. Esse bronze, ele foi extraído, alguns já devem, quem veio a Roma ou quem estudou já sabe, que um papa, já no século XVII, papa chamado Urbano Barberini VIII, dizem que o que os bárbaros não levaram de Roma, Urbano Barberini VIII levou. E 10% do bronze que estava aqui foi feito o baldaquino que está na Basílica de São Pedro. E vou mostrar aqui para vocês como seria o Pânteon na época já que nós estamos hoje, que foi a 3ª edificação pelo imperador Adriano. Ele era exatamente assim, olha, como nós vemos aqui. Já tem a cúpula em cima, olha aqui, que eu vou distanciar daqui a pouco e vocês vão ver realmente como ele era feito. Pena não podermos entrar, mas vocês vão se maravilhar no nosso caminho, na Praça Navona, e chama a atenção também para essa porta central que tem aqui, essa porta ainda conservada de 2000 anos atrás.
Essa porta, ela pesa 14 toneladas, 7 toneladas cada porta e tem 7,5 metros de altura. E nós vamos caminhando, eu vou falando um pouco do Panteão para vocês. Por que foi... Eles sabem todas essas datas, o que acontecia aqui no Panteão. Essas colunas eram marcadas com um chamado bolo laterício. Deixa eu ver se tem... Aqui não dá para ver. Mas, geralmente, aqui nessa parte inferior, ficava uma espécie de... impresso, uma espécie de selo, que era aquecido, e assim os arquitetos conseguiam perceber a data, o local onde era feito também. Por isso que nós sabemos a data certinha. E dentro do Panteão, aqui nós vemos um pouco essa parte aqui que está bem descolorida dos mármores, né? Mas todo o Panteão ele é formado de círculos e quadrados. Mas por que esses círculos e quadrados? Porque são as formas perfeitas da geometria. E também tem como símbolo religioso. O quadrado é a terra com a vida mortal, os 4 elementos. E o círculo é o campo celeste, ou seja, o universo, a casa de todos os deuses, como era um templo pagão, por isso que dentro tem aquele óculo, né, que é aquela cúpula com uma espécie de um olho, né, um buraco no meio, que infelizmente aqui não posso... Posso vigiar-me só um segundo? Solo per fare la ripresa qua, dai, ti prego. Sono una guida. Qui sopra. Tá aqui, dai. Sì, sì. Sì. Olha, ele deixou eu só para entrar para vocês verem rapidinho. Só para mostrar para vocês. É um segundo o centro do Panteão, olha, que tem o... Olha lá, estão vendo? A cúpula, como chamado óculo. Óculo que significa, vem do grego, significa olho, que tem 9 diâmetros de extensão. Lembramos, olha só a extensão, eu estou pequenininha, olha o moço aqui pequenininho perto da coluna. Grazie. Mas por que isso? Porque o Panteão, lembramos que ele era... Aqui existiam cultos pagãos. E nesses cultos pagãos, todos os sacerdotes, os cultos que existiam nele, tinha que sair de cima uma luz solar, a luz do sol. E nessa luz do sol, o sacerdote tinha que ser o primeiro a ter o contato com a divindade pagã. Isso foi até 609 depois de Cristo. Quando caiu o Império, vou caminhando, tá? Vou parar ali para vocês verem de longe. Pode ir caminhando, pode ir. Não, filha. Olha como era, que diferença essa figura, olha. Aqui, olha só, não tinha toda essa parte, né? Esse aqui já foi do período de Adriano, que em cima nessa parte aqui, segundo a tradição, como o imperador Foca, que era o imperador do Império Bizantino, ele doou o Panteão para um papa chamado Bonifácio IV. E aí tem muitas lendas que contam, que dizem que quando esse papa consagrou para a igreja de Santa Maria em Mártires, diz que os pagãos, as divindades, né, os deuses pagãos, saíram pela cúpula, que aqui existia uma pinha, e foram embora para bem longe. Isso é muita lenda, né, que tem aqui em Roma, e tem outras, olha, essas figuras que mostram, aqui, por exemplo, se chamava asno, né, porque parece 2 orelhas de burro. Foi um projeto de Bernini, mas durou apenas 4, até o 1900, ele acabou sendo demolido, e aí eu vou mostrar para vocês como que ele era hoje. Essa praça é conhecida como Praça della Rotonda. Olha que delícia, em volta da praça, poder rever de novo os turistas, olha, barzinhos, restaurantes, a tranquilidade, né? Nós somos obrigados a usar máscaras nas ruas, mas sentados, para comer não há necessidade, mas temos que manter as distâncias. Olha, eu vou virar agora e vocês vão ver, quem quiser até tirar uma foto, olha que beleza.
Aqui dá para ver bem direitinho a cúpula na parte superior, né? E um segredo que eu digo a vocês, todos os dias, quem tiver a oportunidade de entrar no pântano a meio-dia, tem a luz do sol que bate exatamente no meio, né? Dependendo da época do ano. Mas olha como os arquitetos projetaram, eles projetaram assim. No dia 21 de dezembro tem o solstício de inverno. É o dia mais curto do ano, vocês sabiam? Quem sabia que o dia mais curto do ano é 21 de dezembro? Na Europa, né? Porque fica escuro mais cedo. E aí, vem o facho luminoso da cúpula que vai, eu iria mostrar dentro, né? Mas faz de conta que nós estamos lá dentro, que tocaria exatamente o meio da cúpula. Depois tem o dia, nós vamos caminhando, tá? Depois tem o dia do solstício do verão, que é o dia mais longo do ano, que a luz solar batia no centro. E o dia mais especial, onde ocorriam muitos sacrifícios pagãos, né, o culto mesmo, chamado Dies Natalis, que era o 21 de abril, o dia da fundação de Roma. E esse dia da fundação de Roma era exatamente o dia que eram sacrificados muitos animais também lá dentro, o dia do culto mais especial, que é a luz solar vinda do óculo, né, daquele buraco que eu mostrei para vocês, batiu exatamente na porta de entrada do Pânteon. Esse tour que nós estamos fazendo, né, nós estamos a caminho agora da Praça Navona. Nesse caminho, né, eu como guia sempre costumo dar um tempinho livre, porque tem gelaterias, tem lojinhas, né? Daí geralmente nós fazemos assim, temos as explicações, aí depois vocês têm um tempinho livre para compras, e é tudo organizado com a Kahane, voltamos para o hotel. Geralmente nós usamos os radiofones, que é muito importante, por exemplo, um grupo já acima, desculpa, caminhando falta um pouquinho de ar, um grupo acima de 8 pessoas, né, já tem que ter radinho, porque eu vou falando ao microfone, cada um tem a sintonia comigo e não precisa ficar em cima, né, eu não preciso gritar, até porque dentro das igrejas é obrigatório, aí dá para tirar fotografia, dá para caminhar bem com mais agilidade. Em relação ao Pânteon, lá dentro estão enterrados os reis da Itália. A Itália foi unificada em 1880. Em 1880, o primeiro rei da Itália foi 1870, desculpa. Foi Vítor Emanuel de Savoia, né, a família de Savoia, o primeiro rei da Itália Unida. Ele está lá como pai da pátria. Tem o seu túmulo também do sucessor dele, que é o seu filho, Humberto I, e a rainha Margherita. Depois também, não só eles, como o grande escultor, o pintor Rafael Zanzio. Rafael Zanzio foi um artista que nós podemos ver muito ele na Capela Sistina, nos museus do Vaticano, nos apartamentos dos Borges, né? Ali temos a famosa Escola de Atenas, e ele pintava muito Nossa Senhora. E como ele morreu jovem, ele tinha pedido para ser enterrado ali no Pânteon, e junto dele está o túmulo também da sua prometida esposa, que ele não chegou a casar, que é a Maria Bibiana. Esses são os túmulos mais visíveis no Pânteon, mas dizem que quando foi inaugurado, o Papa Urbano IV ele mandou uma festa grande, né, por essa consagração e conversão em igreja. O Papa mandou trazer 28 carros com ossos das catacumbas de Roma de mártires para ser enterrado sobre o Pânteon. Aí depois disso, tudo mudou. Todo mundo queria ser enterrado lá. Todo mundo queria ser enterrado no Pânteon. Nós vamos chegar daqui a pouco na Praça Navona, e eu gostaria de saber se, em relação ao Pânteon, que não deu para nós entrarmos, mas deu para vocês terem uma ideia, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de chegarmos à Praça Navona.
Eu só queria saber se essa rainha Margarita tem a ver com o nome da pizza. Ah, tem. A pizza, na verdade, ela tem, inclusive, em Nápoles, tem uma rua que podemos até visitar, a primeira pizza da rainha Margherita. Como as rainhas, né, tinham que ser esbeltas, elas tinham que ser, assim, digamos... Deixa eu virar aqui. Não podia... O tomate, dizem que o tomate é uma fruta, e para fazer a digestão, ele demora cerca de 48 horas ou mais. Então, o que ela mandou fazer? Ela queria a pizza das cores italiana, com a bandeira da Itália, seria o tomate, mas passado, ou seja, triturado, né? Como sugo, né? Como molho. Então, a cor vermelha, o branco, a mussarela, e o verde, o basilicão, né? Que é o nosso basílico manjericão, o nosso manjericão. Isso. E aí surgiu, todas as pessoas virou moda, porque diziam, eu quero a pizza da rainha Margherita. Eu gostaria de experimentar, e ficou a pizza Margherita de origem a ela. Legal. Agora eu vou virar. Mais alguma pergunta? Olha só onde eu estou chegando. Nós, todos vocês, estamos chegando na Praça Navona, a praça mais cobiçada de todos os tempos. Olha, já tem bastante turista. Para quem não, quase não via turista, aqui estava vazio, super vazio. Nós vamos voltar aqui no meio, mas antes disso, nós vamos caminhar, porque essa praça aqui, ela não foi exatamente a Praça Navona, como é hoje, não tinha esse nome. Olha, esse restaurante eu recomendo, Camilo. Está vazio agora, porque geralmente ele começa o horário do happy hour, né? Happy hour aqui, daqui 1h30, eles servem o famoso spritz, prosecco, até a hora do jantar. E aqui no meio estariam os artistas, olha, tem pouquinhos, né? Hoje é o primeiro dia, que fazem caricatura, ficam fazendo pinturas. E essa praça aqui residiam, passaram reis, príncipes, rainhas, celebridades, né? Em geral, muitos, porque aqui, abaixo de nós temos um estádio, o estádio de Domiciano. Imagine 86 depois de Cristo, um exemplo de estádio, o primeiro exemplo e único estádio murado, né? Em volta da praça, tinham vários, onde tem esses edifícios hoje, existiam vários muros, era todo murado. Imagine vocês com 265 metros de extensão. Arquibancadas, eram 2 arcadas, nós vamos ver agora, porque aqui embaixo, abaixo de mim, né, onde eu estou caminhando, tem um museu. O museu desse estádio, que não era assim como lutas de gladiadores, era bem diferente. A inspiração grega, onde podia não só ver a beleza física do homem, mas também a beleza intelectual. Então, a palavra Navona, né, muitos pensam, porque navio, nave, não, significa agona, significa, vem do grego, e significa competição. E aí os romanos falavam, aguna, agunes, navonas, e ficou Praça Navona. Olha que interessante, eu vou caminhando, essa loja que os turistas adoram, porque tem um pouco de tudo. São que Harry Potter, são todo brinquedos, ursinhos, tal, são todos feitos à mão, são artesanais. E essa loja é bem famosa, inclusive essa parte aqui, muitas pessoas que trabalham com crianças, olha, que tem aquelas expressões, crianças com deficientes, né, deficientes visuais, que tem as expressões, eles tocam, né, o rosto para conhecer as expressões. Mas aí, então, voltando, eles chamavam de agones e ficou Navona. E agora nós vamos ver da parte externa exatamente o museu do estádio Domiciano. Olha, nós estamos caminhando, olha como vocês veem que a Kika não mente. Olha que maravilha
Isso aqui são blocos de travertino, a arcada onde ficava o museu, onde ficava o estádio. Esse estádio que ficava abaixo, né, sob a Praça Navona. Inclusive, esse museu nós podemos visitar. Tem muitas... aqui a maquete eles tiraram, porque geralmente aqui no meio fica uma maquete do estádio, que é o Ítalo Gismondi, que foi o mesmo italiano que fez, não sei se vocês já viram, quadros, molduras, de uma foto de toda a maquete da Roma Antiga. E aqui, esse museu, podemos visitar, claro, com o horário combinado, né? Porque, olha aqui, achei. Olha como era antes. Mostro aqui para vocês. Olha que interessante. 2 arcadas, eram 4 entradas na praça, e cabia cerca de 20 a 30 mil pessoas, ou seja, a metade. Ica, você nos ouve? Você precisa tirar teu telefone do mudo, por favor, Kika, se você estiver ouvindo. Kika? Oi, Kika, nos ouve? Creo que, María, Certo, agora. sí, creo que tiene el micrófono apagado, así Deixa eu que tentar no la por oímos. mim aqui, então. Y, Kika, tienes el micrófono apagado. Aqui, ask to unmute. Sí. Áudio, eu. Aquí es. Ok, Clivia. Então, não estava funcionando o meu microfone? Por 2 Tenías el segundos. micrófono apagado, pero tranquila, ahora te vemos y te oímos. Tranquila. Deve ser porque estava aberto. Onde que eu parei, então? Agora eu não Tudo sei. certo, pode continuar, agora está certo, Tá. Obrigada. Aqui em volta também da praça tem gelaterias, pizzarias, muito jovial as praças de Roma, principalmente as praças, não só a Praça Navona, nós temos outras, a Praça de Espanha, temos o Campo de Fiore, porque agora nós vamos entrar numa outra época. Essa praça é o símbolo, né? O auge do barroco italiano. Então é muito visitada. Antes de eu chegar para lá, eu quero mostrar para vocês. Olha o Pinóquio! Nós temos 3 fontes nessa praça, e antes dessas fontes serem realizadas, existiam muitas inundações. Olha aqui, por exemplo. Olha, eu vou mostrar aqui onde eu estou. Olha a minha altura, estão vendo? Aqui era até onde a água chegava quando tinha inundação do rio Tibre. Nós estamos pertinho do rio Tibre. Essa foi a última inundação, 28 de dezembro de 1870, até chegar um projeto também na época da unificação de Roma, com Giuseppe Garibaldi, que aí sim fizeram uma muralha em todo o rio Tibre, e aí, de repente, nunca mais inundou. Mas essa praça, que era o estádio de Domiciano, como eu disse a vocês, aqui tinham concursos de poesias, existiam músicas líricas, competições gregas, né, bem estilo grego, ao ar livre, que era arco, flecha, disco, e em cima haviam muitas estátuas ao redor. Até hoje, esses restaurantes que nós vemos, essas residências, as igrejas, têm ruínas do antigo estádio de Domiciano. Sim? E aqui nós vemos uma das fontes, né? São um conjunto de 3 fontes em sintonia, que foi um papa que chegou, que era o Papa da Capela Sistina, que ele começou a colocar, o Sisto IV, começou a colocar exatamente aqui na praça, transferiu o mercado, que era um mercado muito famoso, e foi até 1880 esse mercado aqui, hoje está no Campo de Fiore, que é uma outra praça famosa aqui. E essa fonte, que já foi um outro papa que mandou comissionar os artistas, porque lembramos que o Papa Sisto V, ele começou a
Foi em 1575. Ele decide restaurar alguns aquedutos de Roma. E aqui nós temos, olha que limpinha, temos águas virgens que abastecem. Hoje é aqueduto funcionante, né? Mas olha que coisa, que beleza. Tem até uma gaivota em cima da cabeça do Netuno. Essa é a fonte de Netuno, que foi realizada em épocas diferentes. Ela foi o artista Giacomo della Porta. Ele fez exatamente esse projeto, né, essa piscina com a fonte, vindo sempre do aqueduto. Depois, em 1600, Bernini fez esses degraus aqui, e essa parte aqui em volta, olha, essa proteção, porque aqui tinham muitas carroças de cavalo. E aí, até que quase no finalzinho de 1900, foram colocadas essas estátuas, né? Que são, nós chamamos os anjinhos com os cavalos, ali o Netuno que aferra o golfinho. Muitas dessas fontes, essa, por exemplo, é bem interessante porque ela se chamava Fonte Calderai, porque aqui atrás, exatamente uma travessinha dessa ruazinha aqui, essa ruela, fica uma rua. Ficava, né, uma rua que era de artesãos, e esses artesãos eles faziam caldeirões de bronze, panelas, né, lindas aquelas panelas italianas de bronze, pratos, né, que hoje são decorativos. Então não existia o Netuno, né, por isso era batizado nesse nome. E muitas delas passam despercebidas porque a protagonista é exatamente essa fonte aqui na nossa frente, com esse obelisco, que é a fonte dos 4 rios, né? Nós devemos lembrar que quem mandou fazer tudo isso foi o Papa Inocêncio X Pamphili. A sua residência era exatamente lá ao fundo, toda essa parte aqui, mandou construir a igreja e também essa fonte para dar um pouco mais alegria em frente à sua casa. A igreja, lembrando que as igrejas de Roma, está fechada, parece. As igrejas de Roma, elas fecham em horário para sexta, algumas abrem por volta das 4h30, 3h30, 4h30. As basílicas não, as basílicas como o Pânteon, né, fica o dia todo. Mas vamos conhecer, então, essa fonte que é uma beleza. Eu vou lá para o outro lado do sol, que aí vocês podem ver. Normalmente, nós entramos, passamos, chegamos por essa rua, olha, quando nós fazemos o tour, nós fazemos aquela travessia vindo do Pânteon, né, que é o tour barroco, Fontana di Trevi, Pânteon, e aqui termina na Praça Navona, devido ao nosso tempo, que é pouquinho, né? Então, a ideia de fazer essa fonte foi um concurso que foi prestado e Bernini fez um modelinho, né? Um modelinho de 1,5 m, de prata maciça, que acabou dando de presente, mas ele ganhou o concurso do seu rival, que é o Borromini. Então, aqui nós temos os 4 continentes, olha. Bernini, ele era muito teatral, então nós temos ali uma palma, né? Uma palmeira, vocês percebem que tem o vento, né? O vento que dá um movimento, um leão. Onde que nós estamos? Na África. Esse aqui é o Rio Nilo. O Rio Nilo ainda com a cabeça coberta. Por que ele está com a cabeça coberta? Porque naquela época não se existia ainda o nascente. Ainda não se conhecia o nascente, que foi até quase 1900, né, para conhecer o nascente do Nilo. Temos aqui também o Rio Gange. Toda essa fonte, ela é assim uma alegoria, porque ela, além de ter movimento, Bernini ele conseguiu projetar, não foi ele que fez sozinho, né? Teve também a participação dos seus alunos. Aqui nós temos o Rio Gange, que já era navegável naquela época, nós sabemos porque tem um remo nas mãos, né? Então ele já podia navegar. Nós temos alguns animais da mitologia grega, animais marinhos. E por fim, aqui nós temos o terceiro rio, lembrando que aqui 4 continentes, porque ainda não se conhecia a Oceania, né? Nós estamos falando de 1651, quando foi inaugurada essa fonte. Opa, tem uma guia que eu vou pular.
para não dar interferência de palavras. Opa! Aqui nós temos o Danúbio. O Danúbio, olha o movimento da estátua. Ele está virando, segurando o brasão do Papa. Olha, dá para vocês verem? Tem ali a tiara, né, do Papa, as chaves de São Pedro, e o brasão, que é uma pombinha com a oliveira no bico, né, porque tanto simboliza a paz, pois também está mostrando o poder do Papa em todo o poder da Igreja Católica naquela época. E, por fim, olha que lindo, gente. Olha que interessante, aqui, como essa piscina, né, essa banheira que antes de ser fonte de Bernini, ela era o local onde se dava comida aos cavalos. E aí não tinha como que Bernini ia projetar um jato de água de um aqueduto que está a quase 25 metros subterrâneo. Esse animal marinho, exatamente ali, a gente não percebe, mas ele sabia que vindo dali, da boca desse animal, surgia a água exatamente na simetria da sua arquitetura. E por fim nós temos ali um cavalo, né, saindo do meio. Olha a pombinha na cabeça da estátua. Aqui nós temos o Rio de la Plata. Esse rio tem uma lenda bizarra, mas eu vou contar primeiro o porquê que sua simbologia. Eu não posso pôr zoom no zoom. Então, veja se vocês conseguem ver. Ele está com a mão apoiada e ali tem um saco de moedinhas. Veja se vocês conseguem ver. Porque o Rio de la Plata, muitos dizem, mas é um erro, que ele é chamado Rio de la Plata pela sua cor prateada. Eu já vi pessoalmente, ele é amarelo, quase sujo. Então, Rio de la Plata, porque naquela época tinha as navegações do Paraná e Uruguai, né? Ele representa a América. E ali dizem que os tupis guaranis davam para os estrangeiros muitos objetos de prata maciça, e dizem que eles escondiam ali no meio do rio. Então, por isso que esse tesouro nunca foi encontrado e ficou famoso exatamente por causa dessas pratas, né, do Rio de la Plata. E por que ele tem a mão assim? Olha, vemos que ele é moreno, né, da América. Ele tem essa mãozinha exatamente porque ele está se aparando do sol. Como ali viviam muitos índios, o índio ele temia ao sol poente. Então, ele está colocando exatamente a mão para poder se proteger do sol. Mas a lenda diz que, como eram rivais Gian Lorenzo Bernini, o artista Borromini, né, Francesco Borromini, que fez essa igreja, olha que linda, a igreja dedicada a Santa Inês. Dizem a lenda que ele está Bernini fez proposital, como se ele estivesse segurando a obra de Borromini, que ia cair em cima dele. Mas não é verdade. Por quê? Porque a Fonte dos Quatro Rios, ela começou a ser feita, foi inaugurada em 1651. E a igreja dedicada a Santa Inês, ela foi realizada a partir de 1652. Então, não podia ter sido, né? E este obelisco, nós temos 13 obeliscos egípcios que estão espalhados aqui em Roma. Este daqui, por incrível que pareça, ele não é do Egito. Ele foi encontrado no estádio de Domiciano, numa rua que se chama Via Apia Antiga, e foi trazido para cá, a mando do Papa. Então, ele não é egípcio, tanto é que os helígrafos dele não conseguiram fazer a sua tradução. Mas é linda, né? Imponente, assim, olha que gostoso. Ali tem um grupinho, muitas pessoas do leste europeu, porque esse período as fronteiras foram abertas, por enquanto, só para a Europa e o Capa, né? Que é a Inglaterra. Então, tem muitos... Daqui a pouco é o Brasil. Olha, vou mostrar para vocês de longe como é bonitinho. Lá em cima tem ainda também uma pombinha, um símbolo do Papa, né? Sempre do brasão do Papa Inocêncio X. E essa igreja,
era a capela privada do Papa, uma igreja muito bonita. Não tenho receio de entrar, porque se eu entrar eu não posso falar. O que vocês acham? Quero que eu dê uma entradinha para vocês verem? Se disserem sim, eu posso experimentar de só entrar sem falar nada, depois eu dou a informação aqui fora. O que vocês acham? Querem dar uma olhadinha? Ela é muito bonita, tem uma cúpula de afrescos. Sim? Então vamos lá. Quando eu subir o degrau dali, eu não posso mais falar, mas Santa Inês, ela foi uma santa do período da perseguição cristã de Diocleciano, né? 3º século depois de Cristo. E tinha os dotes de casamento, ela não queria casar, ela queria viver uma vida casta, ela tinha 13 aninhos, e aqui na praça ela foi despida, apedrejada, e segundo a tradição, cresceu o cabelinho dela. Olha a pombinha aqui, olha, tem todos os ângulos. Cresceu o cabelo dela, tampou os seus órgãos, e ela foi martirizada, mas diz que tocaram fogo e ela não morreu. Depois ela foi decapitada. Vamos entrar agora aqui. Rapidinho. Pois é, essa igreja linda, né? É de 1672. Ela foi realizada por Borromini, né? Como eu disse, o Vivaldi Bernini. E o mais interessante, não sei se vocês perceberam, ela não tinha nenhuma pintura dentro, né? Ela não tem nenhuma pintura. Isso porque no alto, né? No auge do barroco, é muito barroca essa igreja no seu interior, porque exatamente eles não colocavam pintura, eles queriam fazer uma coisa de quase realismo, digamos assim, né? Então, qualquer igreja barroca que você for, dificilmente você vê pintura nos nichos da igreja, né? Você vê uma estátua, assim, uma imagem grande de um santo, e a representação dentro ali da sacristia tem a cabecinha dela. Eles deixaram ali como relíquia, né? A cabecinha de Santa Inês. Olha a diferença. Essa é uma igreja simples, né, mas mais contemporânea. Olhem só a diferença da arquitetura. E essa daqui é barroca. Não é bem diferente? Vejam só. E aqui, daqui em diante dessa janelinha, que infelizmente agora, quer dizer, infelizmente não, está o dia lindo, mas à noite fica iluminada essa janela, porque aqui era a antiga residência do Papa Pamphile, que hoje é a Embaixada Brasileira, a nossa casa. A Embaixada Brasileira, ela passou a ser alugada pelo Brasil em 1920, e no governo de Juscelino Kubitschek, ela foi já em 1960, ela é propriedade nossa do Brasil, não é mais alugada. Olha, está tendo aqui curso de português, tem muitos italianos que gostam, né, de vir aprender português. Olha a nossa bandeirinha aqui, ela é muito bonita. No seu interior é a Basílica,
a embaixada mais bonita do mundo. Ela só perde para Casablanca. Por fora não é tanto, mas dentro do interior ela tem 23 salas, a nossa embaixada. Aqui se tira o passaporte. Às vezes acontece, né? Por exemplo, um turista vem, ele perde um passaporte, acontece alguma coisa. Nós, guias, nós temos já todas as informações. Dá para você tirar em um dia o passaporte, e ainda tem o carimbo da Embaixada de Roma na Itália. Aqui também nós podemos votar, né? Eu que moro aqui há 20 anos na Itália, eu voto só para presidente. Então, quando tem eleição para presidente, nós votamos aqui direto na embaixada. E essa é a última fonte, é a fonte do Moro. Olha que lindo esse mármore, veja se vocês conseguem ver no vídeo, um mármore rosa, sempre dos mesmos artistas, né? Giacomo della Porta e Bernini. Essa é a fonte do Moro, que seria um rapaz, um etíope, que está estrangulando quase um golfinho, né? Mas essa fonte também, ela tem, tudo aqui tem história, né? Ela foi amando da Dona Olímpia. Dona Olímpia, que era a cunhada do Papa Panfili, Papa Panfili X, né? Papa Inocêncio X Panfili, que residia exatamente onde é a embaixada brasileira hoje, e ela residiu nesse palácio. Mas olha só, cunhada, muitas más línguas dizem que ela era amante do Papa. E para fazer, olha que linda a vista daqui agora, para fazer essa fonte dos 4 rios, precisou de tanto dinheiro que o Papa inseriu uma taxa nos pães de Roma, e os romanos ficaram enlouquecidos, não só com raiva do Papa, mas também com raiva dela. Olha que bonita a nossa embaixada. Essa é a Praça Navona, que era um antigo estádio de Domiciano. Olha só que beleza. À noite aqui também tem muita vida, e o mercadinho não existe mais. Aí vocês perguntam, Kika, existia naumaquias, né? Ou seja, batalha naval aqui na praça? É um mito, tá, gente? Porque ela era alagada, foi alagada de 1700 a 1900. Mas por quê? Só os finais de semana, no mês de agosto, que era calor, para corridas de cavalo. Olha que coisa estranha, né? Mas não para barcos, navios. Por isso que tem, até hoje nós temos essas barreiras aqui. Olha que engraçado aqui. A águia, que é o símbolo da família Boncompagni, que é exatamente do marido da Dona Olímpia, né? A águia, e não só, também tem o dragão. Nas costas dessas estátuas, né, que nós temos o Moro ali, olha que perfeição. E isso aqui termina a nossa visita aqui na Praça Navona. Eu queria saber se algum de vocês gostariam. Obrigada. Cuida do cachorro aí, que ele vai te pegar. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico aqui à disposição. Foi muito bom mesmo. A gente conseguiu ver que Roma já está aberta, já tem turista, a vida que segue, esses restaurantes com vontade de estar aí. Muito lindo mesmo, e nos dá esperanças. Em breve, tenho certeza que você vai estar recebendo assim, os passageiros da Incomum, os grupos da Incomum, a vida voltando ao normal, e a gente movimentando essas praças, esses restaurantes, esses museus. Estava ótimo mesmo. Obrigada. Aí eu posso mostrar a última coisa para vocês, mas enquanto isso podem fazer perguntas, que sim, acho que temos 5 minutinhos só, que eu vou caminhar aqui numa rua, onde fica a entrada da embaixada. Como eu disse, a Praça Navona era um estádio, né? E em cima do estádio existiam várias estátuas que foram para museus, o Museu Altemps, que fica aqui perto, e tem uma delas bem especial, que se chama Pasquino. O Pasquino, ele não fala, mas quase. O Pasquino é uma sátira que desde o século XVII, quando não se podia falar, não que tinha pena de morte, mas a pessoa ia para a cadeia, né? Então, eram as críticas políticas. Então, até hoje, em dialeto romanesco, o Pasquino, nele é colocado placas, cartas para o governo italiano,
Tipo assim, rua com buraco, inundou a rua tal, que vergonha. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Olha que interessante. Só para a gente finalizar o nosso tour. 0800 denúncia das cidades. Está mostrando? Olha lá. Essa é a estátua do Pasquino, que era uma das que ficava no estádio de Domiciano. E olha aqui quantas denúncias. Estamos no século XXI, mas olha quanta coisa. Aqui tem, ó, o final é o começo. O que diz aqui? Justiça para observar as plantas. Olha que interessante. Aí tem cada um, deixa aqui a sua... Karina. A Pasquinada se chama. Olha, uma moça, uma tradição aqui, ó, a despedida de solteiro. Augure, ao Deus te livado. Está fazendo a despedida de solteiro. É normal a moça sair nas ruas com prenda. Isso. E aqui a entrada para tirar o passaporte, que fica aberto aqui até o meio-dia. E tem uma moça que todos os dias eu venho matar a saudade quando eu posso, comer coxinha brasileira. Olha que delícia. É bom para aqueles passageiros que viajam e falam assim, que saudade do arroz e feijão, a gente já manda comer coxinha na Praça Navona e seguir viagem. Exatamente. Obrigada, viu, Kika? Obrigada em comum. Foi muito bom estar com vocês. Todo mundo ficou aqui, a audiência foi ótima. A gente estava com 68 pessoas. Você falou super que maravilha! Bem. Obrigada. Obrigadíssimo mesmo. Marília por ter convidado. Lúcia por sempre ter nos apoiado. A Carrane está super à disposição. Dúvidas, o que vocês precisarem. Aqui que é a guia. Façam tours, ela adora fazer tour religioso pela Itália, eu já contei, tours em Roma. Você viu que os nossos guias são brasileiros, falam português, assim, então estamos esperando vocês e muito obrigado mesmo.